Bom, meu nome é Guilherme, eu tenho 26 anos, eu me formei, eu sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, que é onde eu moro atualmente, mas eu fiz toda a minha formação médica no estado de São Paulo, então eu fiz faculdade na Faculdade Estadual de Medicina de Marília, interior de São Paulo, e minha residência na USP em Ribeirão Preto. Eu sou médico de família e comunidade, eu peguei meu RQ hoje, saiu Ah, agora há pouco, garoto. Parabéns. então... Obrigado. Oficialmente, né? Oficialmente, né? Oficialmente agora. E tô começando, literalmente assim, começando do zero. Eu queria contar um pouquinho, a minha jornada médica não tem tanto tempo assim, então Por acho que favor, é bom por eu favor. vou dar uma contextualizada aqui no que está acontecendo, porque isso também tem implicações aí nesse momento atual que eu estou vivendo. Então, eu fui para residência, eu passei direto da faculdade, fui para residência, e com 3 dias de residência, fechou tudo, fechou a agenda, fechou as lojas, fechou pandemia, não sei o quê. Então, a minha residência de 2 anos foi praticamente os 2 anos de pandemia do Covid. Então, minha formação, assim como um todo, foi bem prejudicada. Eu já cheguei a ficar 8 horas na unidade de saúde atender um paciente no dia Caraca. inteiro de trabalho. Então, no primeiro ano, principalmente no R1, eu estava bem desanimado, assim. Estava bem desanimado, não com a especialidade em si, mas com como a residência estava naquele momento. Eu vim de Eu férias, imagino, eu vim de eu férias imagino. no final do R1 e eu não queria voltar. Não queria voltar para a residência por N motivos. E um deles é que eu achava que eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu gostaria de fazer, né? De prestar um cuidado que eu gostaria de fazer. E aí, depois de pensar bastante, conversar com um monte de gente, conheci várias pessoas, vários profissionais, uma das coisas que sempre assim, eu gosto muito de atenção primária, né? É minha paixão mesmo, mas eu queria ter liberdade da minha agenda, principalmente, dos meus horários. E eu percebi que a única maneira de ter isso, como médico de família, né, era ter um consultório particular. Porque eu já cheguei aqui em Uberlândia, me ofereceram o PSF, 40 horas semanais, me ofereceram uma agenda de 15 em 15 minutos com o paciente, né, a cada 15 minutos, e eu falei que não, porque eu quero ter essa liberdade. E aí eu voltei para a residência, para o R2, já com isso na minha cabeça, de que eu queria acabar a residência e eu queria montar um consultório. E que isso não podia esperar, que tinha que ser assim imediatamente, né? Por que, ou como, quando, o que foi que aconteceu para você ter tido essa clareza? Cara, 26 anos, 25 na verdade, né? Foi ano passado, isso 2021, 2020 para 2021, e você teve essa clareza, assim. Então, você teve pelo que você está trazendo, você decidiu, né? Você tomou uma decisão importante ali, cara, eu quero liberdade de agenda. O que foi que aconteceu para isso, para você ter essa clareza? Eu acho que, na verdade, uma série de fatores, assim. O principal que eu vi, que eu acho que é um dos principais, né? É que eu vi muitos colegas da minha turma saírem da faculdade e assumirem uma atenção primária, uma unidade de saúde da família. E aí, um ano depois, conversando com essas pessoas, tá todo mundo como se fosse com um burnout mesmo, todo mundo sobrecarregado, ninguém tá cuidando da saúde, né, da sua própria saúde, ninguém tá com perspectiva de melhoria na carreira. O pessoal não conseguiu estudar para residência, então, por conta da carga horária do trabalho. E eu tenho muitos colegas que eles ganhavam bem mais que eu, né? Porque eu ganhava a bolsa de residência, eles ganhavam como médico de assistência, mas cheio de dívida, e aí não puderam entrar na residência porque a bolsa da residência já não ia poder, já ia apertar um pouco as contas, não podia abrir mão desse dinheiro. Então eu vi muitos colegas meio que metendo os pés pelas mãos, assim, no começo da carreira, e eu olhei para isso e falei, não quero isso para mim. E uma outra coisa também que eu acho que me influenciou bastante é que meu pai, ele é autônomo, ele é comerciante, né? Ele tem uma empresa, uma loja. Ele é E empreendedor. ele é empreendedor, exatamente. E meu pai, eu nadei minha vida toda, né? Eu fui nadador aí durante a minha adolescência. Ia para campeonato brasileiro, campeonato mineiro, campeonato sudeste. E meus pais, os dois, né? Sempre estavam junto comigo, né? Então, assim, era campeonato lá em Foz do Iguaçu, de terça até domingo. Meu pai tirava a semana para ir comigo. Meu pai tinha essa liberdade. Eu já fui pro campeonato em Manaus, já fui nadar aí. Então eu olhava isso também e eu falava, gente, na minha cabeça não fazia muito sentido trabalhar 11 meses para folgar um. E, por exemplo, às vezes
tem algum evento, alguma coisa que eu preciso ir, mas não posso porque eu vou estar trabalhando. Então eu pensei nessa questão de liberdade dos meus dias, dos meus horários, da minha agenda. Como eu cresci vendo meu pai fazer isso, eu falei, eu quero isso para mim também. Cara, você tem noção do quanto que é importante isso que você está trazendo, cara? Porque você está trazendo basicamente o seguinte: a resposta que você está me trazendo é, Sidney, o valor de liberdade foi algo que desde o berço foi cultivado, inclusive pelos meus pais. Então, seu pai, cara, seus pais, eles quebraram um círculo vicioso, entre aspas, de que eles não poderiam estar presentes, né? Porque se a gente for parar para pensar, é uma coisa que ninguém questiona, ou pouquíssimas pessoas questionam, né? Pô, mas por que a gente, de 7 dias da semana, a gente trabalha 5 e só tem dor de folga? E nesses dor de folga, são exatamente os dias em que, por exemplo, os filhos não estão na escola. Então, e os 5 dias os filhos estão na escola. Então, significa que os pais nunca vão estar participando da educação dos filhos, só durante a noite, o pai só encontra... Então, cara, isso é libertador.